Olá, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Lari. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso lugar de encontro, onde você é sempre o nosso convidado para estar aqui conosco, estudando e meditando na palavra de Deus. Verdade. Vamos lá, né? Vamos prepara a sua Bíblia, as suas anotações. Vamos começar mais um na sala. É isso aí, vamos lá. E até antes de nós entrarmos aqui no nosso estudo no livro de Atos, eu acho que é bem oportuno. Nós queríamos te desafiar, te fazer um convite nesses tempos tão difíceis, onde as famílias têm sido tão atacadas, onde os valores estão sendo tão depreciados ou tirados do seu enfoque, ou menosprezados, ou muitas vezes até ridicularizados. Nós queríamos te fazer um convite para estar juntamente conosco, estudando, fazendo aquilo que é a única coisa que vai transformar a sua vida. É a única coisa que vai transformar o seu relacionamento, a sua família, que vai trazer estrutura para a sua casa. A palavra de Deus. Então, que você faça desse momento aqui conosco, ou em qualquer outro lugar, né? Temos tantas maneiras hoje em dia que nós, de um acesso tão fácil a podermos estudar a palavra de Deus. E nós queríamos te convidar para estar fazendo isso conosco, porque é isso que nos transforma, é isso que nos estrutura, é isso que muda as nossas vidas. O Evangelho é aquilo que nos tira de uma situação de condenação eterna para uma vida eterna com o Senhor Jesus. É isso que muda o nosso dia a dia, né, Lari? É isso que muda os relacionamentos, é isso que muda a família, é isso que muda o seu trabalho, é isso que muda você, é isso que me muda. Então, que esse seja algo muito importante para você, que isso seja, sabe, o buscar estudar. Pegue a sua Bíblia, tenha prazer em pegar a sua Bíblia e ler, e meditar, e conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado aqui para nós. Amém. Amém? Isso mesmo. Somente Deus que pode mudar toda e qualquer situação. É verdade. Nossa. Que esse tempo aqui conosco seja apenas um pedacinho daquilo que você busca da palavra de Deus. Amém. Que assim Amém? seja, né, Andresa? Vamos lá? Então nós estamos aqui no livro de Atos, terminamos no vídeo anterior o capítulo 13 de Atos, ali quando Paulo e Barnabé são expulsos ali de Antioquia da Pisídia, né? Sim. Vimos o quanto diante da proclamação do Evangelho, diante dessa palavra tão poderosa que nós acabamos de falar aqui para você, aqueles que são confrontados e que têm o seu entendimento aberto, receberam esse Evangelho, mas houve aqueles que não o aceitaram, não quiseram, né? E isso causa uma revolta, né? Quando esse Evangelho que nos confronta não transforma a vida, quando ele não vem para nos salvar, para nos resgatar, ele causa na pessoa que está recebendo essa irritação, vamos dizer aqui, né? Nós já vimos esses dois serem apedrejados, agora eles foram expulsos ali daquela cidade, mas eles não desistem. Não desistem. Mas sabe, Andresa, uma coisa muito importante, gente, que estudando agora o 14, o Espírito Santo colocou no meu coração, sabe, Andresa? Não podemos esquecer, porque eu fiquei pensando assim, sabe, a gente estudando e vendo eles apanharem e mudarem e sendo apedrejados e sendo, sabe, tantas coisas acontecendo ali e eles firmes, né? E eu digo, mas Senhor amado, como sofreram, né? Como eles sofreram tanto, né? E eu senti assim no meu coração o Espírito Santo falando para mim assim, sabe? Não esquece do princípio, de como que foi que eles foram designados a fazer isso. Como que foi, de que forma. Volta um pouquinho para trás e analisa lá,
Porque o que foi feito? Como foi feito tudo isso, né? Eles foram enviados por uma igreja que orava, né? Eles oraram, eles buscaram a direção do Espírito Santo. O Espírito Estavam Santo, debaixo dessa direção, né? o Espírito Santo falou para eles, mostrou para eles que eles tinham que fazer isso. Quer dizer, quando você tem toda essa base, Andresa, é por isso que eles estavam fortes aqui, entendeu? Enfrentando toda essa situação, porque eles vieram, entenderam e vieram com o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando em primeiro lugar. É isso que a gente tem que lembrar. É que às vezes a gente ouve essas coisas e muitas vezes a gente pensa assim, olha, né, como o Larry falou ali no começo, né, ali no capítulo 12, ali quando essa igreja orientada pelo Espírito Santo envia esses dois, e a gente pensa assim, poxa, foi o Espírito Santo que me enviou, foi Deus que está fazendo, vai dar tudo certo. Não vai ter problema. Exatamente. Né? Vai suave, aonde eu for eu vou abrir a minha boca e as pessoas vão ser convertidas e eu vou ser muito bem recebido naquele lugar, afinal de contas estou levando uma palavra de salvação para aquele lugar. E não é bem assim, que acontece, exatamente. Né? Não foi assim com Isso, Jesus, não Neuza, será assim conosco. Nós vamos ver agora no decorrer do 14, nós vamos entender que realmente não é assim, né? E que a base sim, eles foram com a direção certa, né? Da forma certa, a igreja enviou eles tudo como deveria fazer. E isso não livrou ele dos perigos, né? Dos problemas, mas o grande detalhe, Andrés, de tudo isso é que a gente vê que eles enfrentaram tudo isso contentes. Sim. Né? E alegres, e é o que nós vamos ver agora. Sem esmorecer, né? Sem por isso que é esmorecer. tão importante, Larry, nessa linha do que a gente iniciou falando aqui, né? Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós conhecermos o propósito de Deus nas nossas vidas, porque mesmo que no caminho algumas coisas comecem a ser mais trabalhosas, mais dificultosas, menos confortáveis, vamos dizer assim, às vezes bastante doloridas, nós sabemos quem nos chamou para aquilo, nós sabemos quem está nos direcionando, né? E a gente precisa entender que a vida do cristão, ela é uma vida de fé, ela é uma vida de fidelidade, né? Então, aí a gente olha para situações como essas que Paulo e Barnabé estão enfrentando aqui, como aquelas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e a gente entende quando lá o texto fala assim que quando mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda assim eu confiarei no Senhor, né? Então eu fico imaginando a confiança de Paulo e Barnabé nesses momentos aqui, estando sendo apedrejados, estando sendo expulsos de um lugar, agora mais coisas vão acontecer, mas a confiança estava naquele que os enviou. Aquele que os enviou. Né? E essa tem que ser a nossa confiança, né? A gente não pode nunca esperar que o termômetro do cristão seja tudo está dando certo. Está dando certo, então estamos no caminho correto. Não, o termômetro do cristão é a centralidade daquilo que ele está fazendo. Jesus é o centro daquilo que eu estou fazendo. Se Deus me mandou fazer isso, ele não vai mudar de ideia daqui a pouco. Ele não se enganou naquilo que ele colocou na sua mão para você fazer. Né? Exatamente. Temos a confiança disso o tempo todo. E é isso que a gente vê esses dois fazendo aqui. Exatamente. Vamos lá então. Vamos lá então. Então a gente terminou ali, conforme eu estava dizendo, eles foram expulsos ali de Antioquia da Pisídia e nessa situação sendo expulsos, nem eles esmoreceram e nem aqueles que haviam sido convertidos naquele lugar também não, porque o texto nos falou que aquelas pessoas que ficaram ali, as pessoas daquela cidade, seguiram falando do Evangelho, seguiram vivendo aquilo que eles ouviram, aprenderam ali com Paulo e Barnabé. Então agora eles vão para a cidade de Icônio. E vamos ver o que acontece lá. Vamos lá? Então pegue a sua Bíblia, leia com a gente. Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Veja que até aqui eles não mudaram a estratégia. Aonde eles vão, em primeiro lugar, para falar desse evangelho, na cidade onde eles chegam, eles vão a uma sinagoga. É ali que eles vão lá falar do evangelho, né? Viu como nesses 3 lugares que a gente já viu aqui que eles passaram, eles vão seguindo essa mesma estratégia. Né? Você quer falar alguma coisa desse verso? Não. Eu gostaria que você lesse o outro para a gente poder... Tá.
Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Contra os irmãos. Verdadeiramente contra Paulo e Barnabé. Contra Paulo e Barnabé. Contra Paulo e Barnabé. Contra Paulo e Barnabé e contra aqueles que creram ali, né? Sabe, tem tantas coisas que nós devemos aprender com tudo isso, e uma coisa que eu aprendo aqui, Andresa, alguns judeus que não creram, porém incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e contra Barnabé. Gente, isso é uma coisa que acontece hoje nas igrejas. Sabe, Andresa, é uma coisa muito interessante essa passagem, e eu vi assim uma realidade acontecendo hoje nas igrejas. Pessoas que, vejam bem, pessoas que não creram, né? Que estavam na sinagoga, que estavam ali junto, começaram a envenenar outras pessoas, né? E a gente vê isso dentro das igrejas hoje. A gente vê. No mundo. Sim, mas pessoas que estão ali, que de repente, não ouviram a palavra e tal, e não gostaram, e começam a envenenar outras pessoas. Gente, isso é claro para mim, é uma coisa que acontece no dia a dia, na casa do Senhor. Quantas vezes as pessoas que não creram, ou que não ouviram a palavra como deveriam ouvir, ou perderam alguma coisa da palavra, vem fazer um comentário, vem fazer alguma coisa, isso é envenenar, sabe? Isso é tirar do foco daquilo que foi falado, daquilo que foi pregado, ir contra a palavra de Deus. Foram o que eles começaram a fazer aqui. Quantas vezes acontece isso, né? Claro que aqui ele está dizendo bem claro que foram aqueles que não creram. Sim. Aqueles que não creram que começaram a fazer isso. Mas eu vejo dentro da igreja, Andressa, acontecendo coisas assim, sabe? Eles envenenando as outras pessoas às vezes contra um presbítero, contra um pastor, contra um irmão da igreja. Quantas vezes essas coisas acontecem na igreja nos nossos dias? Sim. Não é verdade? Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Embora aquelas pessoas que ao ouvirem a palavra não se converteram, não creram no evangelho que eles estavam levando, e citaram as pessoas contra eles, contra aqueles que estavam crendo, eles não desistem. Mais uma vez, eles não desistem. E eles ficam ali, o texto diz que eles ficaram ali muito tempo. E eu acho muito interessante quando o texto fala aqui que o Senhor concedia, né, que eles fizessem prodígios, milagres naquele lugar. E é muito interessante, Larry, como o levar a palavra de Deus, muitas vezes ela não pode ser só em palavras, esse evangelho. Sim. A gente precisa ter ações, precisa ter coisas que falem também do evangelho. Aqui no caso ele está falando de milagres, né, de possíveis curas que a gente vai ver aqui mais para frente, de manifestações do poder de Deus. Mas tem outras coisas também que falam do evangelho, que não são só as nossas palavras, as nossas atitudes, a maneira com que nós vivemos. Nós não podemos falar de um evangelho e não viver esse evangelho. Né? Muitas vezes as pessoas que estão nos vendo falar desse evangelho estão olhando como é que você vive, se você vive aquilo que você está falando. Eu não posso falar de algo que não é a minha vida, que eu vivo contrário àquilo. Contrário àquilo. E Andrés, eles falando corajosamente da graça de Deus. Isso é uma coisa muito interessante, porque aqui eles começam, nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de repetir, eles começam a mostrar que tudo que vem de Deus é de graça. E aí eles começam a falar da graça. É pela graça. E imagina só aqueles judeus ali, né, que tiravam, que faziam tantas coisas com o povo, né, Andresa? Eles começaram a ouvir isso. Opa, não há necessidade, porque Deus faz e Ele faz para nós, é graça, né? É de graça, sabe? E começa a mexer com esse povo. Mas sabe a coisa mais importante que eu vejo nesse capítulo, nesse versículo, Andresa? Que eles confirmavam a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Jesus confirmava. E concedia a eles. Olha que interessante, gente. Isso aqui é uma coisa que
eu tenho aprendido, né? Eu tenho aprendido porque muitas vezes assim as pessoas se colocam na posição, eu faço milagres através de Deus e parará, parará, parará. Deus que concede, é Deus que consegue, é Jesus que concedeu para eles o poder de realizarem milagres e maravilhas. Andressa, a importância que tem de nós entendermos essa passagem, porque um pouco antes dos apóstolos, Jesus chegou e entregou para eles, vocês vão fazer. Tanto é que eles passavam, a sombra deles curava as pessoas. Aqui é muito interessante essa passagem, que a partir de agora ele está concedendo. Por eles serem quem eles eram e fazer o que eles estavam fazendo, aí o Senhor está concedendo-lhes o poder para fazer esse tipo de coisa. É muito os interessante. milagres que os apóstolos faziam ali, tudo que aconteceram, porque o Senhor concedia. E hoje, da mesma maneira. Né? Quantas vezes a gente vê uma idolatria gospel, vamos dizer assim, né? Mas nós temos que saber que todas as coisas vêm do Senhor, que é Ele quem opera todas as coisas. Sermos instrumento nas mãos de Deus é um privilégio, é graça de Deus também na nossa vida. Importante também nós dizemos que os milagres, eles não são o evangelho. Os milagres não salvam, os milagres não provocam nenhuma transformação a nível de salvação na nossa vida. Mas muitas vezes eles são sim veículos, né? São iscas, né? Para que nós possamos falar da palavra de Deus, para que esse evangelho possa ser levado a muitas outras pessoas, né? Exatamente. E é isso que o texto está deixando bem claro. Está deixando bem claro, Andressa, e é muito importante a gente saber disso, né? E saber onde a gente se colocar. Porque muitas vezes você ora para alguém, a pessoa é curada, né? E você quer o crédito disso, né? Deus concedeu para você essa bênção de fazer e realizar isso. Não esqueçam nunca disso. Exatamente. Não é verdade, Andressa? Vamos lá. Vamos ver aqui, então, verso 4. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Olha só então aquela população, os que creram, os que não creram, ficaram divididos e apoiados pelas suas autoridades. Então, aproveitando essa divisão, essas pessoas criam ali uma animosidade no meio daquelas pessoas para maltratar e para... Né, contra esses missionários que estavam ali. E como que é interessante, né? Eu pensando assim, por que eles não simplesmente, não gostei, viram as costas e ponto. Para que eu preciso apedrejar, né? Se eu estiver passando num lugar e alguém estiver fazendo uma coisa que a mim não me agrada, né? Não é muito fácil eu virar as costas e ir embora e não escutar. Por que eu tenho que apedrejar? Exatamente aquilo que nós conversamos antes, né? Porque eles estavam mexendo com uma estrutura religiosa que existia, que era muito forte, que muita gente sobrevivia sobre isso, né? E aí eles começaram a mexer. É por isso que eles começaram a preparar, vamos tocar esse povo daqui, porque senão eles Imagina, eles chegaram ali dizendo que, olha, agora não é mais assim, não é o trazer as ofertas, o sacrifício para o perdão dos seus pecados, não é a graça de Deus, como a gente estava dizendo, né? Estava mudando toda uma estrutura hierárquica daquele lugar, né? De poder, inclusive, né? Econômico, financeiro naquele lugar. É bem isso. Aí vamos ver como que eles reagem aqui então, né? Verso 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, aonde anunciavam o evangelho. Lá, isso aqui é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão errônea de que ser Marte, de que é algo que é necessário, é algo que... Não, olha a estratégia desses dois, olha a sabedoria, o discernimento de Paulo e Barnabé aqui, né? Sim. Nós temos que ter esse discernimento, eles fogem. A gente tem que saber que tem hora que a gente tem que fugir. Exatamente. De algumas situações. Jesus já falou, né? O se tornar Marte, acho que é o último estágio, né? A última coisa a se fazer, mas nós temos que sim que fugir em situações de risco, né? Principalmente falando em pessoas que estão aí evangelizando em lugares tão perigosos nesse mundo, né? Sim.
tem momentos que você tem que saber, ter o discernimento espiritual de sair daquele lugar, de sair da situação de perigo, né? Assim como Paulo e Barnabé estão fazendo aqui. Quando não querem ouvir, quando você prega e as pessoas não querem ouvir e existe um risco para você, foge. Jesus ensinou isso. A gente não pode ignorar os perigos, a gente não pode nutrir uma irresponsabilidade mascarado de evangelismo, né? A gente tem que ser responsável, assim como esses dois estão sendo aqui agora, né? Eu penso assim que de repente o ficar naquele lugar sabendo o que estava acontecendo, né? Porque o texto diz que eles ficaram sabendo, seria como um tentar a Deus, né? Eles ficaram sabendo, então sai dali, né? Aqui, né? Não precisa ficar ali. É isso aí. Vamos lá. Verso 8. Em Listra costumava estar sentado um homem aleijado, paralítico desde o nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Meu Deus. Eles saem de um lugar, fogem daquele lugar diante do perigo iminente que eles estavam correndo, chegam agora ali em Listra e se deparam com esse homem assentado ali. E já começam a trabalhar e pregar ali. E a manifestação já acontece ali. E a primeira vez que eles começaram o trabalho, não dentro de uma sinagoga, né? Eles começaram o trabalho já na rua. Na rua ali, na já rua, vai, né? Com esse irmão. É isso aí. Isso é uma coisa interessante que eu vejo, Andressa, que nós podemos compreender, né? Como que nós, como é que eu vou dizer, assim, identificar o problema de um irmão é muito importante para nós. Claro que aqui, vamos dizer assim, era uma coisa total visível, né? Tava o cara lá, não caminhava, etc e tal. Mas como é importante no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, ou mesmo que nem eles, vendo uma pessoa com um problema desse, né? Nós muitas vezes, quando vamos conversar com alguém, quando vamos... por isso que nós não devemos jogar muita conversa fora, sabe, Andressa? A gente tem que aprender a identificar os problemas dos irmãos para nós ajudarmos os irmãos. É isso que eu entendo dessa passagem assim, muito bem, né? Que a gente possa fazer isso, que nós possamos fazer isso, sabe? Identificar, às vezes um abraço no irmão, às vezes só deixar essa pessoa falar para você fazer uma oração por ela, né? Você pode ajudar muito esse irmão, como eles fizeram aqui. E prestem atenção que aconteceu uma coisa muito interessante aqui, porque Paulo, olhando para ele, entendeu. Olha só, Paulo olhando para ele entendeu, né? Foi nos olhos, olho com olho, sabe? Ele viu o problema do rapaz, ele sabia, ele conseguiu entender, e é isso que eu vejo que falta em nós nos dias de hoje, Andressa. Eu falo isso porque assim, eu tenho aprendido, quando a gente começa a conversar com um irmão, você entende o problema dele. Quer dizer, você não precisa resolver o problema dele, mas você pode ouvir, você pode orar, você pode colocar na presença de Deus. Essa é a importância que eu vejo. Eu acho que nós estamos sensíveis à voz do Espírito, né? O texto não deixa claro de que forma Paulo soube que ele tinha fé, né? O texto diz que ele olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé. Mas eu penso, Larry, que é esse relacionamento nosso com Deus, né? Essa intimidade. Assim como Filipe lá naquela estrada, ele tem o discernimento de ouvir o Espírito Santo, de pregar para aquele eunuco, né? De ir lá e de falar para aquele eunuco, aqui Paulo também tem. Então é estarmos sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito e à necessidade do outro. Necessidade. Né? A necessidade de quem está próximo, de quem passa pela nossa vida, no nosso dia a dia. Não só uma pessoa caída, não só um machucado, não só uma pessoa com um problema visível que todo mundo está vendo, né? Mas a importância de você poder olhar nos olhos das pessoas e entender. Ontem na igreja tinha uma pessoa e eu vi assim que o pastor estava pregando, né? E várias vezes a pessoa sentia no coração, era uma pessoa assim quebrantada, ela chorava e tal. E aí uma irmã foi depois, no final do culto,
e abraçou essa pessoa, e essa pessoa chorou mais e tal. E eu entendi isso, né? Hoje, vendo isso aqui, eu vi, pô, tinha uma irmã atenta, tinha uma pessoa atenta no culto, vendo uma pessoa com uma necessidade, uma pessoa que estava quebrantada, né? E foi socorrer essa irmã. É isso que eu vejo a importância, Andresa, sabe, de ter essa sensibilidade, de prestar atenção e de olhar nos olhos, como fez Paulo. Quantas vezes nós nos sentamos do lado de pessoas e nós não sabemos absolutamente nada sobre exatamente. Elas. E nós não sabemos se o que ela está precisando é só isso, às vezes, que o Larry está dizendo. Um abraço, um oi, alguém que note, né? O texto fala assim, Paulo viu esse homem ali. Quantas vezes nós estamos do lado de pessoas e não as enxergamos? O Senhor E ele tinha fé, ele viu a fé, ele viu que tinha fé, né? E muitos cristãos que estão do nosso lado, que precisa só de um empurrãozinho nosso para aquele caminho. Não é verdade, Andressa? Só uma olhada. Uma olhadinha. Vamos lá. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros, grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha só que interessante aqui, né? Mais uma vez a gente aprende aqui com Paulo e Barnabé. Aquelas pessoas ali sem um discernimento espiritual nenhum, já colocaram sobre aquela manifestação do poder de Deus que houve ali, a cura daquele homem, como se eles fossem deuses, né? Paulo e Barnabé. E eles imediatamente refutam aquilo. Porque aquilo que o Larry estava falando, né? A glória, ela é do Senhor. Foi o Senhor quem fez, é Ele, né? A gente leu ali no início, é Ele que concede. Foi o Senhor que concedeu que eles fizessem aquilo. E aqui, Andressa, uma passagem muito interessante para nós aprendermos que nós passamos por isso na igreja no dia de hoje. Da mesma forma. Da mesma forma. Analisem comigo vocês. Imagina uma pessoa dentro da igreja que põe a mão em uma pessoa e essa pessoa seja curada nessa hora. O que acontece com a gente na igreja? Gente, ó, eu estou falando com vocês, eu estou me colocando no lugar também. O que você pensa na mesma hora? Você pensa em correr lá para essa pessoa orar por você, do teu problema. Sabe, eu tenho certeza que vai terminar o culto, vai ter 300 pessoas para essa pessoa orar. Porque é a mesma coisa que aconteceu com essa gente, com eles. Acontece com nós todos os dias. É só ter uma pessoa, Andressa, que pregue uma palavra, né, transformadora, que cure alguém. E o que acontece? Nós endeusamos essa pessoa. Nós não pensamos no Senhor. Sabe? Só simplesmente dizer assim, Senhor, faz comigo como fizesse com a pessoa. Não, a gente vai se apegar à pessoa. A gente vai se dirigir a essa pessoa. Não é isso que acontece, Andressa. E os dois lados nós temos que tomar muito cuidado, né? Nem de levantarmos esses altares para seres humanos, como eu e você, e também o outro lado, porque o nosso ego é algo tenebroso. Exatamente. É algo que nós temos que estar olhando para ele constantemente e mandando sossegar, né? Porque é gostoso, é muito bom. É maravilhoso. Ser elogiado, ser reconhecido, sim, o ser humano ama isso. E nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós temos que olhar, né? Olhar e falar assim, ô pedacinho de argila, quem você acha que é? É Deus que concede, é Deus que está fazendo, não é você. Não é você, né? Exatamente. E aí, às vezes a gente fala, não, mas não é assim, não. Deixa acontecer um milagre na tua frente e você estiver necessitando de um milagre também para ver como que vai ser o teu sentimento. Nós temos que estar o tempo todo nos
nos vigiando com isso, tanto com o que fazemos quanto com o que recebemos. Mas eles, como homens de Deus, se rasgaram suas vestes. Rasgaram suas vestes. Gente, isso é um negócio muito interessante, né? Quando alguém rasgava as vestes nessa época aí da Bíblia, demonstrava uma emoção muito intensa, uma situação muito, muito intensa mesmo, né? E expressava de uma forma, certa forma, Andresa, uma profunda tristeza em relação àquilo. Sim. Sabe? Era uma forma de expressar que ele estava com uma profunda tristeza Esse e ato todo de mundo rasgar as suas vestes, de rasgar né? as suas vestes. Sim. Foi o que eles fizeram, né? De rasgar as vestes, não quero, é uma indignação nossa, não é isso, nós não somos isso, não é nós, né? É Deus que está fazendo, foi dele que fez. Sim. Nós vemos isso, nós vemos alguém se rasgando, inclusive, né, para demonstrar isso. Gente, é esse tipo de pessoa que tem que levar o evangelho, é essa pessoa que entende, compreende que não é ele que está fazendo isso. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é verdade, Andressa? Exatamente. Eu achei que a gente ia mais longe, Larry, mas o tempo já... Verdade. Mas, gente, então, eu digo para vocês uma coisa muito importante, sabe? Um outro detalhe que eu estava relembrando, vendo aqui, uma coisa muito importante antes de encerrar, Andressa, é que esse ato de se humilhar era como você se humilhar diante de Deus, né? E dizer, olha, Senhor, eles podem até achar, mas o Senhor sabe no que é o meu coração, o que o meu coração está sentindo. Sim. O Senhor sabe que eu estou no Senhor, eu sei que quem fez foi o Senhor. Não é verdade? Amém. E na gente, semana nós que vem, estamos passando do horário. além disso, Larry, na semana que vem a gente vai ver que uma estratégia de Paulo, porque além deles refutarem, não aceitarem, estarem indignados com o que eles estavam fazendo, nós vamos ver ainda a estratégia de Paulo de continuar falando do evangelho ao mesmo tempo que ele vai rejeitar aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, ele vai pregar a palavra para elas. Muito bem. Que bom, né? A gente aprendeu. Cada dia eu aprendo muito mais, gente. Obrigado por a vida de cada um de vocês. Obrigado. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus pelas nossas vidas, por Ele nos dar essa oportunidade. Nós podemos estar aqui conversando, discutindo e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Eu quero orar para a vida de cada um de vocês. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, ser esses, Pai querido, que podem levar a Tua palavra, entender e compreender que é o Senhor quem faz e não nós, Pai. Que o Senhor possa levar, Pai querido, a vida de cada um daqueles que estão nos vendo, Senhor Deus. Cada um daqueles que estão orando conosco. Que o Senhor coloque as Tuas mãos, Pai querido. Que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que realmente é o Senhor quem toma conta de todas as coisas. Amém. E é tudo pelo Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor esteja nos guardando em toda essa semana, nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer ataque do inimigo, Pai. Amém. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Andressa? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.